E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Estamos aqui hoje para falar de um tema que eu sou até suspeito para falar. A gente vai falar sobre RH, sobre o mercado de RH, sobre como que essa área, esse profissional vem evoluindo ao longo do tempo. Para isso, eu trouxe aqui duas convidadas mega especiais que estão aí no meu coração. Primeiro, Tatiana Dutra, com mais de 15 anos de experiência na área de RH, apaixonada por RH e por tudo que está ligado à transformação de pessoas e organizações. Hoje é coordenadora de DHO na Beleza Natural, já atua em várias empresas, Sinaf Seguros, Lab, Lic, mas também faz parte da família da Conexão. E para terminar, é voluntária na creche Mães Trabalhadoras em São Gonçalo e vó do filhote de 4 patas, Juca. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Prazer estar aqui, viu? Bom. E ao lado dela, Adriana Farias, mãe da Sofia, já atua em empresas como Manpower, Carri Center, Adeco, Conexão Talento, também faz parte da família. E hoje é Head de RH na Solar Grid. Realiza palestras com temas ligados à área de talentos, empregabilidade, mercado de trabalho, mas também aborda muito o assunto relacionado à jornada tripla feminina, empoderamento feminino e muito mais. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui de volta, né, falando sobre esse tema tão relevante e que a gente gosta tanto, né? Verdade. É muito bom, gente, rever vocês e ver essa evolução, né? Eu acho que o mais legal quando a gente tem uma carreira e as pessoas vão trocando de empresa, evoluindo, né? É manter esse contato e esse relacionamento, né? Eu acho que no RH isso ainda tem um valor mais especial, porque a gente está olhando para a carreira dentro das empresas. Então, valorizar esses contatos, essas histórias, né? Acho que faz toda a diferença. Esses relacionamentos são tudo, né, Luca? Sim. Assim, meus 3 últimos empregos foram empregos de indicação. Legal. Foram pessoas que já trabalharam, já se conectaram, já se mantiveram de alguma forma, né, presente na nossa carreira. E lembram da gente por onde elas passam. Sim. Acho que isso é um legado que a gente deixa, né? Sim, e é disso que a gente vai falar agora no início. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, pessoal, como é que foi essa trajetória de carreira, como é que vocês chegaram no RH, já iniciaram aí? Contem um pouquinho desse caminho. Você começa ou eu começo? Vai você, amor. Pode ser. Bom, eu sou psicóloga de formação, já ali no meio da faculdade. Estava muito em dúvida entre psicanálise e área organizacional. O Lucas me conhece bem, sabe que eu sou uma pessoa bem pragmática, organizada. Fiquei muito pensativa sobre levar isso para a clínica ou não, porque gosto das coisas que funcionam em tempo. Em épocas atuais, eu acho que isso é muito bem aproveitado, né? A gente fala muito hoje de metodologias ágeis, né? Mas naquela época isso não estava nem no escopo, né? Sim. Então eu percebi que eu tinha um perfil para RH, né? Para trazer soluções e tal. Então começou por ali. E então, desde o início da minha formatura, eu já estava atuando em RH, comecei estagiária, fui assistente, fui analista, fui supervisora de RH muito jovem, com 26 anos, e aí fui migrando de uma empresa para outra, sempre em cargos de liderança, né, fazendo gestão de equipes. Então, para mim foi um processo natural de crescimento, né, e para mim é uma área que eu amo de paixão, um verdadeiro prazer acompanhar, né, a evolução da história do RH, desde que o RH deixou de ser DP, ou incorporou até, né? E se desenvolveu para o que é hoje, né? E porque a gente tem no mercado hoje. Então, para mim foi um processo natural, né? Fazer essa transição, né? Esse acompanhamento, esse crescimento. Eu adoro, né? Sou suspeitíssima para falar sobre o assunto. É o tipo de conversa que eu poderia estar aqui falando, mas poderia estar num bar, gente. Qualquer lugar. Qualquer lugar para falar do RH. Com certeza. É verdade. E você, Tati? Comigo já foi um pouco diferente, né? Eu me formei em fonoaudiologia e aí, ao longo dos períodos, né? Eu falei, não quero mais ser fonoaudióloga. Caraca. E aí, um paradigma que você tem que quebrar, que você está dentro de uma universidade federal, fez toda uma preparação para uma federal, na verdade, e como era a primeira turma dentro de uma faculdade federal, era novo, né? Não tinha muita gente para falar como era essa experiência. Tive aulas com médicos, com fonoaudiólogos que vinham de fora do Rio, porque a gente não tinha um corpo docente aqui. Mas mesmo assim eu falei, bom, vou concluir, né? Eu tô aqui, tô numa federal, quando eu vou ter uma oportunidade de novo? E eu me formei
e decidi não encarreirar, não praticar aquela minha formação. E entrei na empresa, né? Na época, o boom de vaga era call center, né? Então, você queria arrumar emprego que não fosse numa área específica, você ia para dentro de um call center e fazia carreira. E eu me lembro de ter chegado numa dessas empresas e ter visto meus olhos brilhar com uma pessoa chamada Gustavo, né? Gustavo Barbosa, que é o Guga, que é uma pessoa que muita gente aqui da Conexão conhece, vendo ele na sala com muita gente, né, produto novo, eu falei, gente, eu quero fazer isso, né, eu quero ensinar as pessoas, eu quero educar as pessoas, eu quero desenvolver as pessoas, e entrei como atendente, fui fazendo carreira, supervisora e fui ser instrutora. Foi assim que eu entrei no RH, né, num processo seletivo, grávida. Lembro que na época eu não sabia que estava grávida, tinha feito o processo e a operação e o RH, quer, não quer, vai, não vai, ela tá grávida, tem problema? Não tem problema, né? Eu falei, gente, tá vendo como é que eu amo o RH? O RH me aceitou grávida. E ali eu fui, né, de instrutora, analista, e fui me desenvolvendo até chegar hoje num cargo de coordenação. Então, é uma trajetória aí de 15 anos que deu certo, né? Eu falei, eu optei por não ser fonoaudióloga e poderia não ter dado certo você entrar numa carreira, seus olhos brilharem para aquilo que você vê, porque eu não entrei para ser instrutora. Eu entrei na empresa para trabalhar, olhando em volta, eu falei, o que se identifica comigo aqui? E aí eu olhei com carinho pro RH. Sim. E deu certo, né, Adri? Tá aqui conversando. Sim. Detalhe, a gente se conheceu lá, nesse emprego da Tati, que legal. Né? Não, muita gente na Conexão, né? Um grande berço aí para vários... Isso é impressionante. Assim, é uma empresa que a gente já trabalhou há mais de 10 anos. Sim. E todo mundo se mantém conectado. Quando eu falei no início que as 3 últimas indicações de emprego foram de pessoas, né, de indicações mesmo, são pessoas da conta, são pessoas dessa empresa. Então, olha que interessante a gente conseguir se manter conectado até hoje, né? Sim. E o que eu acho máximo, né, eu fiz administração, então, e também, né, depois ingressei no RH. Olha que curioso, numa mesa, né, 3 origens de formação completamente distintas, completamente, assim, e chegando numa profissão, que é uma profissão que não tem uma faculdade regulamentada, assim, não tem, ó, tem curso, né, tem como você fazer um profissionalizante, uma gestão de RH, mas uma formação, né, uma faculdade de 4, 5 anos, ou você vai pela administração ou pela psicologia, e é o que eu queria perguntar para vocês. Como que vocês enxergam hoje esse cenário, assim? Se alguém estivesse iniciando aí na carreira de RH, qual a dica que vocês dariam para a pessoa que tem vontade de trabalhar com RH e não tem uma formação ainda? Acho que é um excelente link, né? Falar das nossas 3 formações, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, né? Pensar nisso, né? Para você atuar em RH, é claro que é muito relevante ter o conhecimento, experiência, mas tem o quê? De competências comportamentais que são muito mais relevantes. O RH ele demanda, né, um determinado shape, né, de comportamento que não é para todo mundo, mas que você naturalmente percebe que ele existe em você. Né? Quando você tem muita empatia pelas pessoas, você é uma pessoa muito aberta, muito próxima, gosta de se conectar com o outro, atento para acolher, para ouvir, para transformar, né? Educar, enfim. Então, eu acho que para alguns pode ser um chamado natural. Então, eu acho que muitas pessoas, primeiro, elas sentem um interesse pela área de RH, independente de sua formação. Então, elas sentem uma conexão, um zumbido ali, chamando para essa área. E eu acho que é nisso que elas têm que se apegar. Claro que, como não tem, digamos assim, uma faculdade específica, né? A administração, por exemplo, e a psicologia são áreas mais, normalmente, né, de onde se originam profissionais de RH. Até porque tem matérias dentro da faculdade com esse tema, mas pequena parte, Sim, né? Gente, a vivência. A vivência não tá ali, né? É um pincelado, mas assim, o que eu acho que as pessoas deveriam ter em mente é que, primeiro, se atentem para aquilo que faz com que o coração delas bata mais forte, né? E depois você corre atrás do resto, que tem a ver com cursos, né, formação, enfim. Como você vai entrar na área, né? Você tem que tentar buscar seu lugar só, primeiro tentando ali estágios em oportunidades, né? Se você não tem experiência prática, né? A Tati, por exemplo, ela viu lá, né, dentro de um call center, uma oportunidade, uma trilha de carreira em você primeiro ser instrutora
de material técnico, ou seja, a gente não estava falando de desenvolvimento comportamental de RH. Ela entrou ali para uma oportunidade para fazer uma coisa que depois acabou mudando para uma área dentro de treinamento, né? Então ela aproveitou a oportunidade. Então assim, olha para dentro da tua organização e vê se dentro dela existe espaço para você. Procure entender quais são as normas da empresa com relação a recrutamento interno, conversar com seus gestores para ver se existe essa oportunidade de migração. Não é só pedir, né? Você tem que se qualificar. Então, corre atrás, procura fazer cursos da área. Gosta de recrutamento e seleção? Gente, faz curso de teste de recrutamento e seleção. Gosta da área de desenvolvimento? Faz cursos ligados à área de desenvolvimento. Lê bastante. Eu acho que uma outra coisa também, assim, quando você olha e se vê aquilo como um propósito, né? Assim, eu quero isso. Dentro dessa minha trilha, eu tive, dentro da trilha de carreira, né, do instrutor, você tinha que ser supervisor. E era algo que eu não almejava. Eu falei, eu não quero liderar pessoas, eu não quero gerir pessoas nesse momento, mas eu tinha que passar por esse processo para poder atingir meu objetivo. E foi interessante porque ali eu repensei. Eu falei, mas se eu quero desenvolver pessoas, por que eu não começo liderando pessoas, né? E ali você repensa, é isso mesmo que eu quero? Porque uma coisa, muitas pessoas me perguntam, né? Ai, Tati, me leva pra trabalhar com você? Ai, Tati, porque ela tá vendo o quê, né? Tá vendo a entrega. Olha a entrega. E a gente tem esse potencial de fazer os olhos das pessoas brilharem. O RH, ele é uma área entusiasta, né? A gente consegue entusiasmar as pessoas. Mas para eu chegar aqui e falar e entregar, eu li, eu estudei, eu me preparei, eu me desenvolvi. Então, é nesse caminho que as pessoas têm que perceber, assim, você identifica? Você gosta? Para você é tranquilo você não aparecer no dia do treinamento? Ficar lá no backstage, entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo de você realmente saber o que é o RH, quais são as entregas que o RH faz, perceber se você se identifica. Não adianta você falar hoje, eu acho que, Adriana, a gente está vivendo um momento que o mercado exige mais que a gente seja generalista, né? Então, a gente realmente vai fazer recrutamento, vai dar treinamento, vai desenvolver pessoas e se precisar vai dar uma bola no DP. E a comunicação interna, se der um alô, a gente está indo também, né? Sim. Então, assim, mas quando eu vim pra cá, eu queria dar treinamento, então, puxa uma cadeira, vamos conversar. Então, é você entender. E eu acho que hoje muitas empresas elas têm uns programas, alguns projetos que abrem essa porta, né? O multiplicador é um deles. Que você não está na área do RH, você está na sua área, mas você pode vivenciar a experiência do RH, fazendo as reuniões, enfim. E paralelo a isso, gostei, é isso mesmo que eu quero? Não tem jeito, né? Tem que investir, cursos rápidos, formações, essas conexões aqui, projetos pequenos, vamos assistir ali, vamos fazer, porque aí você vai fazer seu olho brilhar cada vez mais. Com Essa é a minha percepção, né? Sim, e o que eu acho incrível, na fala de vocês eu também vejo muito disso, é como que essa área tem se valorizado, né, nos últimos anos. E assim, eu sou uma pessoa que estou há muito pouco tempo nessa área, comparado a vocês, não tem nem comparação. Mas como que eu já vi transformações e principalmente com relação à visibilidade. O meu LinkedIn é um ótimo termômetro para isso. Por quê? Quando eu comecei a divulgar lá e tal, eu tinha uma pessoas que iam falar, que legal, RH, como é que é? Muita gente jovem, uma pessoa de outra área que tinha vontade de migrar. Hoje em dia, é surreal a quantidade de pessoas que me buscam interessadas nessa área, em saber o que faz, como é que faz para entrar, qual curso que eu faço, qual empresa que é legal. E eu falei, gente, realmente é uma área que tem se empoderado cada vez mais e tem despertado interesse. Coisa que no passado era difícil. Era muito mais comum ter pessoas que iam, né, por outras carreiras e depois chegavam no RH. Hoje eu tenho visto pessoas que já na escola, já lá na faculdade, escolhendo a formação, já estão pensando, eu tenho vontade de ser um profissional do RH. Eu falo, gente, que transformação isso, porque na minha escola eu não tinha eu tinha a visibilidade que isso existia, mas não de ter essa coisa definida, sabe? O que aconteceu de um tempo pra cá? É o poder das redes sociais. Porque o que acontecia antes? A migração acontecia. Por que ela acontecia? Por diversos fatores, né? Eu tô 15 anos na área, então já aconteceu de determinadas formações terem uma baixa grande de empregabilidade e tentarem migrações, né? Então, assim, há uns 15 anos atrás, tinha uma leva de engenheiros desempregados nos bancos, né? Indo para o RH, para a administração, para o financeiro. Depois de muito tempo, então, assim, o RH ele foi muito conhecido por profissionais, porque ele é a porta de entrada. Então imagina, você vai fazer uma entrevista comigo, aí você
ver a garota do RH, ela falando sobre a empresa, fazendo apresentação, né, te convencendo, te mostrando a empresa, e você pensa, nossa, isso foi tão caloroso, tão humano, eu gostei ou dela, ou da área dela, ou de ambos, e as pessoas internamente começavam a querer conhecer mais RH. O que não acontece na faculdade, visto que não tem formação. Então, qual foi a sacada? Com as redes sociais, com o crescimento, né, assim, a gente vem de Orkut, né, mas não era assim que acontecia, era um outro tempo. Da minha época, não. Sou da época da internet de escada, gente, vocês não sabem o que é isso, vocês não sabem qual é o barulhinho disso, e como que era briga meia-noite pra poder entrar, numa família de 3 filhos. Mas enfim, com as redes sociais, essa visibilidade, hoje todo mundo vê o que eu faço. Tem várias pessoas que me acessam, me mandam mensagem no LinkedIn, no Instagram, e o Instagram não é nem profissional, assim, muito. Tem várias pinceladas lá de trabalho, de RH, eu falo que eu faço palestra, mentoria, etc. E mesmo assim, pessoas me abordam lá, tipo, como que eu faço pra trabalhar com você? Como que faz pra trabalhar em RH? Posso fazer uma entrevista com você? Gente de faculdade, né? Pedindo questionário e tal. Por quê? Porque a exposição para quem é de RH mudou muito. Então, tem uma busca de pessoas que não são de dentro da empresa, que estão em formação agora. E teve a questão da demanda também por esse profissional, que cresceu muito, né? Porque ainda há 5, 10 anos atrás, era muito mais comum ter empresas que não tinham RH estruturado do que hoje. Hoje, até empresas pequenas, como a gente tem visto uma crescente de empresas pequenas buscando, sim, um profissional do RH estratégico, e não o DP, uma pessoa para pensar em desenvolvimento, em liderança, em engajamento. Isso já está ficando mais comum. Então, a demanda também pelas empresas, acho que cresceu, e aí o mercado começou a ficar mais aquecido, toda essa questão de valorização das pessoas, né? O que aconteceu nos últimos 2 anos também, né, gente? Todo mundo ou surtou, ou ficou pelo menos com um pouco de ansiedade. Ou deprimiu, ou ficou ansioso. Eu acho que o RH, ele fez o profissional de RH, ele conseguiu gritar pro mundo que ele é feliz com o que ele faz, né? Até então a gente não se vendia tão bem. Nós éramos o RH dos bastidores. Desvalorizado pela própria área, né? Assim, a relevância do trabalho que a gente tinha e os bullets mesmo, né, que botavam, né, na gente, olha, rótulos. Assim. E aí isso fez com que eu não vou falar que eu sou da RH não, que eu vou apanhar aqui. E a gente fez uma grande virada. O profissional de RH, por ele se tornar mais estratégico para a companhia, ele conseguiu se vender de forma melhor. Ele conseguiu fazer com que seus projetos eles realmente fossem bem valorizados pela empresa. E nesses 2 últimos anos é o que a gente tem feito. Porque a gente que fazia isso lá no verbal, que se eu me relaciono bem com uma área, com o gestor de uma área, se eu faço uma boa entrega, beleza, tô cumprindo meu papel. Só que agora eu preciso gritar pro mundo que eu faço isso. Porque aquele pedaço de grupo de pessoas que estavam ali presencialmente para vender, né, o meu trabalho, elas já não estavam mais. E a gente teve que repensar e fazer diferentes formas. Eu vi um boom muito grande nas redes sociais de pessoas de RH abrindo outras vertentes, né, outras frentes de trabalho e fazendo com que houvesse mais força. Isso é muito importante. E eu, de verdade, acho que com isso as pessoas vieram pra gente com mais intensidade. Como é que você faz? Quero saber, não vai fazer isso não? Quando que vai começar? Não faz, por que você não faz um projeto assim? Eu falei, gente, calma, né? Vamos lá. Mas eu acho que esse desejo do RH estar perto, ele se formou, né? Se intensificou agora com a pandemia. Sim, é aquela coisa do RH da pessoa, né? que era o RH abraçador de árvore, né? Que a gente ouvia muito, que ou só queria o oba-oba, ou só... Assim, não, que a minha chefe, quando a gente... eu tô com a minha chefe, a gente tá validando o projeto, ela... Tá parecendo uma árvore nesse slide, não? Aí eu falei, claro que não. Aí ela, deleta. Aí eu, não. Aí ela, não se apega a slide. A gente morre de rir. Que é exatamente isso, né? A ideia do que você... Aí você fala assim, pô, por que ela acha que eu tô abraçando árvore? Aí você vai olhar, é a gente realmente, assim, com aquela necessidade de ensinar o que a gente sabe. Sim. E não o que as pessoas precisam aprender. Isso é muito Eu acho que foi outro gol que a gente fez. O RH, ele... A gente entendeu o cenário, a necessidade de entregar o que a área precisa. O negócio, aí né? Depois você potencializa, né? Eu acho que durante muito tempo houve por parte do RH muitas dificuldades em se fazer, mostrar como necessário. Porque o RH é estratégico porque ele acontece através das pessoas. A empresa precisa de pessoas. Só que a gente não conseguia decodificar isso e mostrar resultados. Até que veio a era dos KPIs e OKRs, e aí tudo ficou um pouco mais ok para os CFOs, para os diretores, né?
a partir do momento que você consegue falar na língua deles, né? Eu acho que isso se mostrou um pouco mais tangível, né? Tangível o entendimento de como isso vai alavancar a empresa Vale em seus a pena, resultados, né? Sim. Em seus números, né? Porque muitas vezes a diretoria está interessada nisso, né? Mas pra gente é só um meio. No final, o que a gente quer atingir são as pessoas mesmo. Sim, e o mais legal é deixar de ser esse RH que é o RH pro RH, né? E passar a ser o RH pra empresa. Exatamente. Que eu acho que foi essa transição que vem acontecendo, acho que ainda não é a sua totalidade, mas a gente vê esse movimento acontecendo de áreas que realmente repensaram as práticas e olhavam, isso aqui tá acontecendo por quê? Ah, porque o RH faz assim, mas eu parei para olhar esse processo e ver se na minha empresa isso funciona, se esse é o formato ideal, se isso não foi só um grupo do WhatsApp lá que falaram, eu peguei essa ideia e coloquei aqui, isso já tá há 5 anos acontecendo, E né? a gente trabalhando pra gente mesmo, acho que foi isso que você falou, né? A gente falando, o RH batendo palma pro RH. Uhum. E aí você faz uma reunião de resultado mensal, quando você vai pro cliente, o cliente fala, oi? Pra quê? Por quê? Né? E vão nas perguntas básicas que a gente não conseguia responder. Gente, porque é legal, olha que bacana. Isso é tendência. Isso, 9 em 10 empresas estão usando isso aqui. Ok, mas aqui não funciona agora. Então a gente desacelerou. Eu acho que a gente veio num processo de aceleração muito grande. Foi muito conhecimento, muita informação, muita ferramenta. E a gente com aquela expectativa de aplicar sem perceber se as pessoas estavam preparadas para aquele momento. E a gente desacelerou e falou, vamos lá. E aí as OKRs ajudam muito nisso, né? E eu tô apaixonada, viu? Que bom. Eu vejo as postagens de vocês, eu fico com vontade de estar lá. E a gente, Tati, há um tempo né? atrás falando disso aqui, né? A gente tava conversando disso antes, né? Como que é legal ver essa transição, né? E ver isso realmente sendo realidade e resultado, né? Não sendo só um discurso, porque no início parece que é só um discurso, você está só acreditando naquilo. Quando aquilo começa realmente a fazer parte da cultura e a transformar uma empresa, sabe? Isso é fantástico, né? É a validação que o trabalho do RH precisa, né? Que é os resultados aparecendo. Eu lembro da gente desdobrando, né, o objetivo, não, mas esse daqui, não, mas o objetivo maior, não, mas o objetivo, não, Lucas, olha só. E naquele momento ali, a gente estava na época discutindo, né, a área comercial, sim. E hoje, quando você vê a evolução das áreas, né, não era só um OKR, várias OKRs, e todo mundo evoluindo. E detalhe, né, me ajuda. Essa ferramenta traz benefícios e você consegue ver a evolução disso, que não é uma coisa que você fala, faz. O profissional, ele vê o benefício daquilo e eles entregam e saem, porque ali tem vários objetivos que precisam ser alcançados. Sim. Porque foram desdobrados em conjunto, não foi um insight que eu tive num curso. A gente aprendeu uma coisa nova, deixa eu ensinar aqui pra vocês. E aí a gente ficava cheio de frente de trabalho. Muito. Tarefeiro, né? Tirava e não fechava nenhuma, né? Eu acho que o grande lance, a grande pegada do RH foi unir o melhor dos mundos, assim, vou trabalhar voltado para pessoas, mas pensando em estratégias e metodologias que alcancem a diretoria, a organização como um todo, para não ficar só um papo de RH, e tipo, não tô entendendo. Quando a gente fala de metodologias ágeis, por exemplo, você tem noção que a primeira vez que alguém falou disso foi tipo em 1960. Os OKRs são de antes dos anos 2000, gente. Kanban é de 60, Toyota que fez. O Scrum é de 1990. Tem noção? Só que alguém fez isso em TI. E tipo, estão tocando lá a vida e vivendo o mundinho deles, né? TI não precisa de ninguém, né, gente? TI toca sozinho. TI é um universo paralelo, né? Mas sim. O RH precisa... lida com gente, lida com diretorias, enfim. Então, quando o RH se apropriou disso para fazer o trabalho mais acessível a todos e completamente compreendido por todos, eu acho que essa foi a pegada, sim. Sabe? A gente conseguiu fazer essa virada, né? Porque a gente conseguiu, eu acho que de forma simples. Porque a gente bateu numa coisa chamada orçamento. Sim. A gente esbarrou numa coisa chamada orçamento, numa porta, né? Numa grande porta. E aí assim... Começou a impactar o orçamento também, né? Exatamente. Porque aí você tem assim, eu tenho essa quantia aqui, o que eu faço? Pra onde eu vou? Né? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? E as ferramentas, elas vieram para ajudar na tomada de decisão. Porque você queria, de novo, abrir várias frentes de trabalho e quando você via, você não entregava nenhuma.
nenhuma. Então você tinha uma grande apresentação de resultado com status, né? Atrasado, não entregue, esse daqui, peraí que eu tenho que ligar, vou dar uma ligadinha aqui rapidinho pra saber como é que tá, que eu tô um tempinho sem ligar, né? Aí lá ia você. E de repente você falou assim, olha, eu tô atuando aqui. Aqui que o nosso orçamento vai, aqui que a gente vai ter retorno, é aqui que a gente vai alcançar os objetivos que a gente traçou para esse período. Eu acho que esse é um outro benefício da ferramenta. Né? Exatamente, assim, faseado, né? A metodologia ágil, ela traz essa diferenciação. Você não faz um planejamento de 1 ano, você faz um planejamento fracionado. Vamos 3 meses, vamos ver como é que vai ser, vamos 6. E aí a gente junta isso tudo no final do ano, vai ser uma coisa super legal. Então essa foi outra característica, né? Desacelerar essa necessidade da gente entregar uma coisa anual e não funcionou. Sim, pega o seu banquinho e sai de se esconde. Não, muito isso. Eu acho que essa transição do realmente tirador de pedido, né? O RH que só estava ali atarefado o tempo todo, ocupado, cheio de demanda, fazendo todo mundo que todo mundo pedia. E agora um RH que é protagonista, que tá ali falando, isso é importante, eu ouvi o colaborador, eu medi, vamos por esse caminho, que tal testar isso aqui? Ô, liderança, vem junto, sabe? Ele deixou de ser muito passivo, né? Eu acho que eu ainda lembro e ainda vejo, às vezes, esse RH mais passivo, que parece que tá sempre esperando, né? Principalmente por conta dessa deficiência em se fazer entendido como necessário e estratégico, aceitou muita coisa, sabe? Sim. E eu acho que ficou assim, do tipo, abre essa vaga aí, faz um treinamento aí, né? Vamos... O gestor queria pedir alguma coisa, a diretoria queria pedir alguma coisa, fazer alguma coisa, mas acho que cabe o RH apoiar muito com os diagnósticos organizacionais, entendeu? Trazer soluções que são completamente aplicáveis ao negócio. Sim. Pode falar. A questão da cultura, né? Da gente tá falando aqui que o RH, em alguns momentos ele tenta ser mais estratégico, outras vezes ele vai ser mais operacional e a gente vai esbarrar em cultura e a gente tá ali para isso, né? Se a gente não fosse para esbarrar em cultura, e aí a gente entra numa empresa e estrutura, assim, quais são os resultados que você quer atingir e o que a cultura impede a gente hoje de fazer isso. Por exemplo, se você não tem na empresa uma cultura de aprendizagem, onde as pessoas têm prazer de ir para a sala de aula, que elas gostem de aprender, a gente tem que trabalhar isso dentro desse processo que a gente vai fazer de mapear as necessidades para atingir o objetivo. Então a questão cultural também foi algo que a gente esbarrou bastante, né? Sim. Porque a gente às vezes vem com esse mindset ágil, inovador, olha aqui, vamos fazer aqui 3 meses, vamos ver como é que vai ser, e a gente vai falar, não, eu prefiro que seja uma coisa a longo prazo. Vamos sentar, vamos discutir junto, vamos colocar outras pessoas aqui pra gente poder tomar decisão juntas, sabe? Mas o bacana é o RH estar na mesa. E quando eu falo isso, que o RH ele tem que estar na mesa, a gente está falando de realmente ser uma área importante quando vai se discutir estratégia, né? Todos os problemas que ocorrem dentro da empresa, sejam eles relacionados a processo, a resultado, a pessoas, o RH não tem que ser chamado só quando está falando de pessoas. E eu já vi em alguns momentos o RH não está. Falei, gente, tudo bem? A gente teve uma reunião agora, não me chamaram não, né? E assim, não é a pessoa, é a área. E assim, por que estão discutindo algo que seja relevante para a companhia, que seja relevante para o negócio e não sentiram falta do RH? Então, o RH, ele hoje consegue sentar na mesa. Sim. E digo mais, eu acho que a gente tem que ser chamado no passo 1, na criação da identidade corporativa da empresa. Sim. Vai falar de visão, onde vamos, eu tenho que entender isso para fim de quem eu vou trazer na empresa. Vamos falar de valores da empresa? Cara, o RH tem que estar presente. Quais são os valores que a gente percebe aqui? Que tem muitas empresas que botam aquilo lá bonito lá no site, mas não entendem nem o que significa exatamente aqueles valores, ou não praticam eles no dia a dia. Então você vai contratar, trazer alguém do mercado, aqueles valores não estão em coerência com o que se executa na empresa, com a cultura da empresa, é um tiro no pé. É um risco de não reter talentos, não trazer talentos, né? E não permear a cultura da empresa. Então, no passo 0, né? Passo 0, vamos criar a identidade corporativa da empresa, ou vamos rever a identidade corporativa da empresa, o RH tem que estar na mesa. Sim. Literalmente também. E como que vocês acham que o RH pode sair desse ciclo que ele fica, né? Porque a gente entende que é importante ele estar na mesa, ele estar sendo estratégico, mas quando a gente vê uma empresa que ele não é colocado nessa posição, mas que ele já tem essa percepção de que é importante, mas aí talvez ele não tenha abertura, a diretoria não valoriza, o que vocês acham que esse RH pode fazer para ele sair desse lugar? Eu tenho 2 respostas para isso. Uma, levanta, pega a tua bolsinha e vai embora.
Porque eu acho que a gente tem que escolher as batalhas que a gente tem que travar, tá? Então eu tô falando isso pra pessoa física. Gente, entende? Tem situações que a gente não vai mudar mesmo, né? É o mindset, é a cultura daquele profissional, é a cultura daquela diretoria, daquela empresa. Às vezes você vai esbarrar numa parede e você tem que entender isso. Pra você como profissional não sofrer, tá? Eu já trabalhei em empresas familiares, em empresas multinacionais, né? E, enfim, posso dizer que tem situações que você tem que escolher realmente saber quais batalhas você quer travar. Porque às vezes você está muito engajado em mudar a cultura de uma empresa, mas a empresa não quer mudar aquela cultura. No discurso, ela até quer, mas na prática ela não quer. Você vai ser a pessoa que vai perceber isso. Então você vai ter que tomar uma escolha por você, pela tua carreira. Agora, se você percebe que existe espaço para isso, você tem que estar próximo aos gestores, à liderança direta, não só do C-level, né? Ali tô falando do corpo de diretoria, os CEOs, CFOs, etc. Mas eu tô falando da liderança do dia a dia, o pessoal que está com a equipe, os analistas sêniores, os coordenadores, os supervisores, né? As pessoas que estão de frente. Porque essas pessoas trazem muito do dia a dia, das demandas da operação, das demandas de uma empresa. Isso é uma parte importante do trabalho da RH, né? Então, assim, tem que se aproximar de toda a liderança de uma forma geral e sensibilizar. Para sensibilizar a liderança que vai aprovar um orçamento, que vai aprovar uma mudança, é se apoiar em metodologia ágil, em resultados tangíveis, palpáveis, que sejam possíveis de se mostrar, né? Trazer seu case de sucesso, trazer case de sucesso do mercado, né? Pega a concorrência, no instante, ó, você atinge ali, ó, calcanhar de Aquiles. Você mostra pra ele, olha, fulano tá fazendo isso. Então, eu acho que existem algumas formas de você falar sobre isso, ter conversas inteligentes, produtivas, sobre o que tem sido feito no mercado, o que pode ser feito para ajudar uma empresa a alavancar, né, melhorar. Sim. Eu acho que é o nosso pitch, né? A gente, quando entra numa empresa e em que a gente tem esse desafio de conseguir provar o quanto estratégico é, assim, eu não vou ter uma pessoa de RH porque eu tenho que ter um RH. Gente, como é que eu vou ficar sem um RH? Aproveita seu pitch. Naqueles poucos momentos que você tem com a diretoria, né, com quem toma a decisão, te dá a chave da porta. Vamos falar assim, Bri. Olha aqui a chave da porta, né? Quer RH, a chave da porta? Você aproveita aqueles 5 minutos ali. Geralmente a gente faz isso quando a gente já conhece um pouco da cultura da empresa, porque no onboarding mesmo a gente já, né? Chegamos na empresa, na seleção. No onboarding, na seleção, a gente já está enxergando, às vezes lá fora a gente está enxergando, olha, a empresa. Então você já vai com uma concepção diferente. Sim. Se eu estou acreditando que eu posso fazer um bom trabalho aqui, aproveitou o pitch. Então aquele momento ali em que você falou algo muito interessante que deixou com vontade de ouvir mais, né? Isso já aconteceu. Em relação aos projetos que a gente tem aqui para desenvolver as pessoas, o que a gente tem feito ultimamente? Faz perguntas, traz respostas. Eu acho que tem uma frase do Einstein que fala o seguinte: se eu tivesse um problema, eu demoraria 55 minutos, né, pensando no problema e 5 pensando na resposta. Eu acho que quando a gente estiver falando de cultura de uma empresa, a gente tem que mapear. Não chega chegando, não. Não chega, se a gente chegar chegando, cheguei com a KR, cheguei com metodologia, a gente cheguei, ó, abri aqui, calma. Chega, né? E aí você vai entender nesses momentos, esses 55 minutos, de você olhar para o problema. Meu problema é a cultura da empresa? Calma que uns 5 minutinhos eu vou lá, que é o pitch. E olha, eu vi que a gente fez aqui um treinamento assim, eu vi que a gente fez um programa de desenvolvimento de líder, eu percebi que as pessoas não estão, e aí a gente vai tentando trazer essas pessoas para perto. Sim. Eu acho que você falou uma coisa maravilhosa. É a gente ganhar aliados, né? E a gente se conectar com líderes e equipes, por isso que eu amo levantar da cadeira. Amo. Eu posso sentar aqui, desenhar uma estratégia, falar com você sobre a OKR, falar com você sobre um olhar mais estratégico do negócio, mas eu consigo lá na ponta fazer acontecer também. Eu acho que o RH ele se mostra muito presente quando ele faz isso. Ele consegue ir de uma vertente a outra e nessa outra vertente que ele faz, ele ganha liderança. Não, e quando ele tem o apoio de outras áreas, ele se empodera tanto, né? Demais. Porque, por exemplo, eu penso no marketing, né, que é uma área que eu tenho hoje atuação também. Como tem relação, assim, quanto mais eu aprendo sobre RH e marketing, mais eu penso, meu Deus, é muito parecida a atuação, tem muita coisa que um pode aprender com o outro. Sim, e aí, são áreas muito afins.
Muito. E você vê empresas que você entra, tem o marketing e tem o RH. E assim, são grupos de pessoas que não se comunicam pra nada. É uma coisa assim, por e-mail, sabe? É um formulário, assim, marketing, divulga isso. Então, assim, que erro, né? Porque aí a gente ainda vê RHs que tem esse posicionamento de ser o RH pro RH e de não... E o público é o mesmo, né? Porque, por exemplo, uma área de marketing faz ações de endomarketing, ela tá olhando para as pessoas. Exato. Quando o RH tá fazendo ações, treinamento, desenvolvimento, enfim, ele tá olhando para as pessoas. Sim. Então é como se eu recebesse daqui, tem uma hora que eu canso, né? Porque eu tenho que receber do RH, eu tenho que receber do DP, eu tenho que receber, e essa mãozinha tem que estar sempre assim, pronta para captar. Sim. E aí a gente fica frustrado quando fala, a gente entrega, as pessoas não se interessam. As pessoas estão cansadinhas, porque elas estão assim, não é só pra gente, né? Então, se não tiver essa integração de áreas, essa força conjunta, né? De objetivos comuns, as pessoas percebendo que elas se encaixam e elas não são um encaixe, a gente consegue sucesso como a gente tem tido, né? Sim. O que eu acho curioso é o seguinte, né? Quando a gente pensa nesse mundo que a gente vem falando, metodologias ágeis, né? Que é um tema que eu amo e adoro aplicar. De vez em quando eu entro em alguns encontros de RH, assim, mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Instituições que tem aí no mercado famosas, não só de Niterói, do Brasil mesmo, instituições famosas de RH e tal, eu entro em grupos de discussão, às vezes tem lá momentos de palestras e tal. E aí, assim, eu vejo umas discussões que eu penso, gente, essa galera ainda não viu o que tá acontecendo, assim, ainda não tá enxergando. E assim, não são empresas pequenas, não. São pessoas de grandes empresas que ainda estão discutindo coisas passadas, sabe? Assim, eu penso até na questão de cursos. E essa é a minha pergunta mais direcionada para vocês, né? Porque quando eu olho pro mercado de cursos de RH, eu ainda vejo uma gama de cursos que ensinam um RH que não é o RH que a gente tá falando aqui. Não é. Que é o RH dos anos 2000. Mas quando você vai olhar no Google, se você coloca lá cursos de RH, se você vai olhar no Simpla, cursos de RH, o que aparece, a grande parte, são cursos muito básicos, de processos, dos subsistemas e das atribuições. As ferramentas, na verdade, são formulários, não são ferramentas, né? Exato. Formulário de entrevista, formulário de... E a gente tá vendo aí, né? Assim, pauleira, pau comendo, cara. Com um processo de IRS que você faz, não tem devolutiva. Vocês estão acontecendo. Aí quando você vai olhar, dá devolutiva sim, você que não atende. Gente, para de acusação, assim. Qual é o processo hoje? A percepção. E quando a gente fala de experiência do cliente, eu gosto muito, tô até fazendo um treinamento sobre isso agora, né? Acabei de rodar uma parte, vou rodar outra. Assim, gente, a percepção do seu cliente é a que vale. Se o cliente está falando que é retrógrado, que não funciona, que não dá atenção, é o que está acontecendo. Se você está fazendo isso ou não, você está vendendo errado. Então eu acho que esse modelo tradicional, entendeu? Ele ainda é muito forte das pessoas se defenderem. Não, eu dei devolutiva sim, você que não atendeu. Não, você deu devolutiva para mas tem 10 que não recebeu. Então, quando a gente vem com as ferramentas, quando a gente vem com o processo humanizado, olha essa palavra. Quantos anos essa palavra humanizado tem? A gente estava falando que o OKR tem não sei quantos anos. Olha humanizado quanto tempo tem. Cara, humaniza. Sim. Se colocar no lugar do outro não é só... e as pessoas às vezes confundem isso, né, Lucas? Eu tenho empatia, tenho pena. Não é pena. Empatia não é pena. Então, quando você se coloca no lugar do outro assim, cara, você está desempregado. Sim. Você fez várias entrevistas, você não conseguiu. Aí o teu processo diz o seguinte, passe um e-mail para a pessoa. Aí você chega no seu e-mail, tem 355 e-mails, né? O spam, propaganda, não sei o quê. Aí lá no meio tá escondida a devolutiva do processo seletivo. Pô, mas você falou comigo o telefone o tempo todo, e agora você mandou um e-mail para mim e eu não vi. Então... mas o processo diz que eu tenho que ligar, depois passar e-mail, na devolutiva negativa passar um e-mail escrito isso aqui. E a gente, por conta de não ter força, por causa de cultura, não muda, ou a gente simplesmente se acomoda, entendeu? E até mesmo por conta também dos recursos, né? Muitas vezes, como as empresas acabam investindo pouco, o RH ele é generalista, está sobrevado de trabalho, precisa otimizar processos, e você, quando otimiza muita coisa, algo fica para trás. E a gente tem que ter muito tato com isso, né? Garantir o básico, né? O básico da humanidade ali. Então, assim, você estava falando sobre o mercado e sobre como existem muitas diferenças entre o RH atual que a gente está falando aqui e o que você está vendo aí, né?
E o que eu tô vendo como futuro, que é isso que eu me preocupo. É tipo, é pro novo profissional. Ele tá se formando, existe né? uma dificuldade, não só nos profissionais de RH, mas acho que em muitas pessoas, em muitos profissionais, em se enxergar, ter uma autopercepção, fazer um autodiagnóstico, né? O coaching é um processo que ajuda muito no autoconhecimento, no autodiagnóstico. A mentoria também, mas por mais que sejam processos comumente conhecidos, ainda são pouco explorados. Eu acho que todo mundo deveria fazer ou um coach, ou uma mentoria, ou ambos, né? Tem a Márcia Bastos aí, tá, pessoal? Vocês podem contratar ela. Eu posso dar mentoria de RH. Comercial não sai da pessoa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que falta essas pessoas, primeiro, dimensão acerca de si mesmas e dimensão acerca do mercado. Porque as pessoas olham para o que elas fazem hoje, mas elas não olham para o quê? Tendência. E quando você quer olhar para o mercado, eu, Adriana, eu trabalho com recrutamento e seleção há 15 anos. Eu nunca saí da área, eu sempre trabalhei em empresas médias, pequenas, gigantes, dentro de recrutamento e seleção. Então eu estou sempre ligada ao mercado de trabalho. E eu sinto essa dificuldade de muitos profissionais. Eles não olham o que é tendência. Então, tipo, a gente tá falando de um profissional de RH hoje que você encontra nessas reuniões, nessas salas, e essas pessoas elas estão olhando para baixo, mas elas não estão olhando para frente, né? Então, assim, o que precisa o profissional de RH de amanhã? Essa é a questão toda, porque a minha questão também é como explorar isso e além disso, intensificar isso, sabe? Porque hoje, sempre que eu entro nesses encontros, eu fico uma sementinha na minha cabeça, né? Eu não posso sair daqui sem falar algo para que pelo menos alguém daqui ouça o que eu falo e depois venha me buscar falando, Lucas, aquilo lá que você falou me chamou a atenção. Então eu sempre tento tocar em métodos ágeis, tocar em Agile People, tocar, enfim, algum tema que vai despertar interesse em falar sobre algo, assim, porque é impressionante, às vezes eu entro, assim, as pessoas estão aprendendo sobre, você falou de recrutamento e seleção, né? Aquele modelo que a gente sempre viu, assim, todo tradicional, que, assim, de verdade, gente, eu lembro, nos primeiros processos seletivos que eu fiz na vida, que ainda tinha aquele modelo de você deixar o candidato desconfortável. Isso era a estratégia do processo, né? Gerar desconforto, essa era a estratégia. Nossa. Eu ouvi, tá, mês passado, uma empresa que ainda atua dessa forma. Eu acredito. Nesse ano, em 2021. Eu acredito. Para mim é chocante pensar que o RH faz isso. Mas eu conheço lideranças, gestores que entendem que é assim. Você bota o cara na parede, amassa ele para ver se ele aguenta. Se ele aguentar, você contrata. Acabei de falar com a Adriana que eu participei de uma entrevista, fui convidada para uma entrevista onde foi colocada a questão política. Que não tinha a ver com contexto. Então, assim, perguntas específicas sobre programas. Assim, o que interessa? Orientação política. Né? O que interessa naquele momento que você está fazendo um processo seletivo para uma vaga de RH, saber a questão política, né? Sim. Então, o despreparo realmente para conduzir esse trabalho, ele vem dessa coisa ultrapassada, né? Isso me preocupa que eu estou focada, eu não estou focada na sua entrega. Sim. Eu não olhei as suas competências, as suas habilidades, os projetos que você teve envolvido, o potencial que você tem. Eu não coloquei um case aqui e falei, resolve pra mim. Sim. E me desafiou. Que eu fiquei sem dormir ontem fazendo a apresentação, porque amanhã eu não posso ficar nervosa lá, entendeu? Não, você tá preocupada com uma posição política que não vai trazer naquele momento relevância pro que você vai fazer. Então, assim, o que você quer? E aí, Lucas, o que eu percebo do impacto desse modelo antigo da gente conduzir o RH, os processos de RH, esse desconforto que você sente? Esse profissional se torna um profissional frustrado. Porque ele faz um processo seletivo, ele é uma pessoa muito boa, faz um processo seletivo, mais ou menos, entra, né? Porque foi exigido dele 10% do que ele pode entregar. Entregou. Te respondo a pergunta que você quer, mesmo sabendo que ela não vai agregar em nada. E aí, quando esse profissional cheio de gás, sabe, com uma puta energia, ele vai pra dentro da empresa, as demandas não vêm. Sim. E aí, assim, por isso que, de novo, tá apaixonado pelo RH? Saiba que a gente ri, a gente chora. Sim. Mas vale a pena. Saiba que você tem hora que vai ter sucesso, tem hora que você não vai ter sucesso. Nunca deixa de aprender. Sim. Legal demais as pessoas olharem pra você e falar, cara, eu queria trabalhar com isso. Como é que faz pra trabalhar com isso? E vai no teu caminho. Sim. As pessoas vão me perguntando, tipo, eu sigo tal pessoa. Lembra que você me deu uma dica? Eu falei, Lucas, dá uma atualizada aí que eu tô precisando seguir umas pessoas, porque meu Instagram tá chato. Aí você me passou uma lista com umas pessoas. Eu fiz isso com várias pessoas. Gente,
fala umas pessoas que falam de RH de forma legal aí que eu quero seguir. E você vai compartilhando aquele pouco que você tem, né, de acesso com as pessoas para elas poderem formar a opinião dela. Forma a sua opinião, depois vamos sentar para conversar. Porque quando eu vejo esse cenário de profissionais de RH, me dá até um pouco de medo, porque apesar de todos os mercados, eu acho que tem, óbvio, profissionais melhores e piores, medianos, acho que isso é normal, mas eu vejo às vezes no RH, assim, é tão heterogêneo, é tão de ponta a ponta, assim, eu vejo a pessoa que tá nesse cenário que eu falei agora, fazendo esse tipo de processo seletivo, e eu vejo aqui no outro extremo a pessoa falando, sei lá, de salário emocional, marca empregadora, sabe, assim, transformando uma... E aí eu fico, gente, essas duas pessoas estão no mesmo país, em empresas concorrentes, às vezes, assim... Eu falo, meu Deus, né? Como que esses profissionais, né? Como que esse aqui não tá tendo contato com isso aqui, né? Como que ele não tá, pelo menos, sabendo que isso existe? Porque a minha preocupação é quando eu vejo alguém que se assusta com a existência, sabe? Outro dia, num desses encontros, a pessoa que era convidada, que eu fui até convidada pelo convidado que estava conduzindo o encontro, abriu o Miro, né, pra fazer uma dinâmica. E assim, ok, o Miro, uma ferramenta recente e tal, mas assim, né? Passamos por um período aí que muitas ferramentas digitais foram utilizadas. Se algum profissional do RH não utilizou de alguma ferramenta digital que ele não conhecia antes da pandemia, alguma coisa está errada, né? Mesmo que ele vivesse um processo 100% presencial, com colaboradores presenciais, mesmo assim, o contato, o conteúdo que foi produzido sobre esse tema, você depois desse período todo, uma pessoa abrir o Miro e você nunca ter visto aquela ferramenta, sendo um profissional do RH sênior dentro de uma empresa, me assusta, sabe? E eu fico, gente, o que a gente tem que fazer para mudar esse mercado? Porque a minha preocupação eu acho que a área só evolui se uma grande galera for junto, entendeu? A gente não pode deixar uma parte da... Essa é a nossa capacidade, sabe, Lucas? Você sabe que quando eu vim trabalhar aqui, que eu vi o Lucas, eu falei, vai dar merda. Por quê? Pô, cara, nunca tive um chefe tão jovem, né, Adriano? Ele tinha uma ideia a cada 10 minutos. E aí foi super interessante. A gente conversou muito sobre isso, né? O quanto desafiador foi. Então vem uma pessoa com 15 aproveita a viagem. 15 anos de RH, beleza. Aí vem uma pessoa, né, que fez uma transição, fazendo uma transição, apaixonado por RH, foi com tudo. E assim, Tati, oi. Falei, não li ainda, Lucas, peraí que eu vou anotar aí. Eu falei, cara, como é que eu aprendi num curto espaço de tempo? Sim. Então, assim, a nossa capacidade, assim, de abrir a mente, né? Mente aberta, sabe? Eu falei sobre isso esses dias no treinamento, que é a teoria U, é muito utilizada para falar de experiência do cliente, que é isso, abrir o coração, abrir a mente e abrir a vontade. O profissional de RH, para conhecer uma ferramenta, né, que está sendo falada, que está sendo utilizada, ele tem que abrir a cabeça dele, cara. Ele tem que quebrar esses paradigmas e perguntar, ter curiosidade, entendeu? Assustou, mas foi. Aprendi um monte de coisa. Falei pra ela, a gente estava falando agora da OKR, mas foi interessante porque eram coisas que, de repente, se eu tivesse num RH, por mais que não fosse tradicional, né, que fosse disruptivo, é mais uma mente aberta, né? E eu acho que a gente precisa muito refletir sobre isso, né? O nicho que a gente tá, o repertório que a gente tem. Às vezes o meu repertório ele é ampliado com livro. Adoro ampliar meu repertório com livro, adoro ampliar meu repertório com ouvindo um podcast, mas ok, e as pessoas? Tá se conectando com quem? Tá fazendo cursos para poder formar sua opinião, falar com aquele RH retrógrado, sabe, Adri? Eu acho que a gente precisa aumentar nosso repertório, realmente levantar a cabeça e motivar essa vontade de aprender coisas novas. A galera tradicional, tipo eu e você, a gente adora um livro, né? O pessoal mais jovem adora ver um negócio bem rápido no Instagram. Eu acho que a gente pode aproveitar o melhor de ambos os mundos, sabe? Então eu acho que existem muitos jovens com um perfil aberto ao novo, e acho que pessoas da minha época não necessariamente são apegadas ao tradicional, ao conhecido. Eu, por exemplo, adoro novidade, o Lucas sabe, né? Tem um perfilzinho ali pro criativo, tipo, vambora fazer isso e experimentar e não sei o que lá. Acho que essas pessoas talvez tenham melhores chances no mercado de trabalho pro que se aproxima. Né? A gente está falando de tecnologia há muito tempo. Há muito tempo. É claro que se abater também no RH, gente, tipo, hello, né? Enfim, eu tô mais de 10 anos formando pessoas, né? Tendo na minha equipe
analistas, assistentes, coordenadores, estagiários, e dizendo o seguinte para eles: conhece a ti mesmo. Tipo, o que você quer? O que você quer para o seu futuro? Porque com base no que você se conhece, que você quer, eu te digo, vai para lá, vai por aqui. Eu consigo te mentorar. Porque eu conheço pessoas que, de repente, gostariam de ser um RH generalista, outros gostariam de ser um especialista, pessoas que têm vocação para liderança, pessoas que querem trabalhar em pequenas empresas para fazer um RH do zero, tipo, né, criar do zero um RH, instituir um RH, trabalhar com procedimentos, políticas, processos, desenhar áreas. E tem pessoas que querem trabalhar em multinacionais ou na Europa. Então, assim... fazer consultoria? Então, para cada perfil, entende primeiro qual é o teu desejo, né? O que te faz feliz. Com base nisso, né, você pode pensar em que tipo de RH você vai ser, né? Qual profissional, qual a tendência para esse tipo de destino que você quer. Né? Então, assim, eu estou uns 10 anos tratando o pessoal aí de uma galera que trabalhou comigo, que ainda são minhas amigas, né? Depois você trabalha, todo mundo vira amigo, né? Você foi chefe, mas depois você vira amiga, né? Tipo, Dri, não sei o que lá. Eu falei, você lembra, memória bem escorpiana, no dia 25 de maio de não sei quando, eu falei no seu feedback, estuda inglês. E você não quer estudar inglês? Por que você está pedindo vaga na multinacional, demônia? Porra, isso aí. Né? Aí, cara, você tava certo, eu devia ter te ouvido. Falei, feedback é aquele momento pra você ter... Por que você não tudo do teu caderninho, cara? É o quanto você tá aberto a ser desafiado, né, Dri? Exatamente. Porque eu quero a vaga, mas eu não quero desafio, não, gente. Olha só, se tiver que transpirar um pouquinho mais, assim, vai segurar uma caixinha. Vai segurar uma caixinha. Mas eu sou... Não, você não é diretora, você não é coordenadora, você vai segurar uma caixa, você vai lá pra frente, você vai fazer esse trabalho, você tem que se desafiar. Sim. Porque a gente fala muito disso, né? Tem uns conceitos, né? Tirar a cabeça sair da caixa, tirar a caixa da cabeça. Bacana! Tira a caixa da cabeça. Sim. Tira. Sim. Mas e aí? Viu? E aí? Tem gente que quer colocar de novo, amigo, porque não quer ser desafiado, entendeu? Então, assim, aprender coisas novas, fazer situações novas. Recentemente, uma colega estava precisando de ajuda para se recolocar, e tinha que uma vaga para lá, me respondeu, eu falei, e aí? Amiga, é presencial. Eu falei, e? Tudo bom? Tudo bom? Você falou pra mim que queria trabalhar. Você não disse... Não, amiga, mas nesse momento eu tô preferindo o remoto. Mas eu falei, isso. então vamos fazer o seguinte, da próxima vez escreve, procura um trabalho de RH remoto, não quero aceitar o híbrido nem o presencial. Eu falei, então eu não vou te passar vaga nenhuma, porque 90% das vagas que passam por mim, né, das relações que eu tenho, elas são vagas presenciais ou híbridas. E você, como um recurso de RS, você tem que repensar sobre isso. Dei um toque, né? Por quê? Deu um toque, um tapa. O tapa do dia. Um toque, a gente tapa Tapa do dia. Porque assim, se você... Isso é uma outra coisa, sabe, Lucas? Junto com toda essa transformação digital, todo esse momento que a gente está passando de adaptação, de falar sobre as emoções, né? Porque a pandemia trouxe isso. A gente agora está tendo, inclusive, que pegar o RH também, que deveria estar ajudando a desdobrar esse mindset e falar, RH, vem cá que eu quero conversar com você. Não podemos retroceder. Tipo aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro, assim. Não podemos retroceder. O meme do Homem-Aranha, assim, ó. Né? E é isso, assim, engessou-se de novo algo que já estava completamente flexível, né? O seu cliente que está te contratando para contratar uma pessoa para botar lá, ele tá lá, cara, o cara tá na loja, e aí? E aí, mas eu consigo fazer? Consegue fazer sim, mas quando der, porque, por exemplo, hoje eu tenho 50% da operação presencial no Rio e 50% fora. Eu não consigo ir para fora sempre por conta de custo, mas no presencial, dos que estão aqui, por que não? Entendeu? Se vai fazer fluir, sabe, Adriana? Fazer um sentido para as pessoas se conectarem com você. Pô, eu tô aqui... Mas o RH tá também. E eu tenho estudado muito sobre estruturas organizacionais, assim, empresas e modelos de empresas, de equipes. E eu tenho construído uma visão até bem pragmática, assim, que vem se provando verdadeira em vários países, que são dessas empresas mais tradicionais, de forma geral, isso inclui o RH também, que têm sido ou substituídos por outras empresas, e as empresas vão ficando menorzinhas até elas não existirem mais,
ou grande parte da empresa é automatizada. E aí a gente entra nesse assunto de futuro dos empregos e tal. Então, assim, o que eu vejo é que o caminho dessas empresas que hoje, né, ainda mais depois desse episódio que a gente vem passando, não se atualizaram, não é ter puff colorido, não, gente. Não é ter... não é todo mundo tá remoto, não é isso. É a mentalidade, né? Que é o tal do mindset que a gente não aguenta mais ouvir, mas que é verdade, é a cultura. Né? Você ter pessoas que se reúnem para falar isso aqui que a gente tá falando. É provocar isso dentro da empresa, que é uma coisa que não acontece, não tem diálogo, né? A cultura da aprendizagem que você falou, que ainda tem muitas empresas que tem a cultura do medo, do erro, não pode errar, porque se eu vou errar eu vou ser exposto, eu indico meu amigo que errou, porque eu que indico, olha isso, isso ainda é. As pessoas têm tanto medo, né? Quando eu tô fazendo algumas atividades dentro de sala, e aí eu falo, gente, olha só, o que vocês entenderam aqui? Eu falei, olha gente, palma pro Lucas, ele quer falar. E aí, assim, você encoraja a pessoa, né? Porque a pessoa tá com medo. Muito bem, aqui não tem certo, não tem errado. Aí você usa todo o seu lado, né? Apresentador de TV, talk show. Pra você poder, sério, criar um ambiente de confiança. De confiança. Porque as pessoas não conseguem se sentir confiantes. Vão rir. Vão criticar. Falei, gente, não tem errado, a gente só complementa, é um elo. Então você tem que fazer com que, não só naquele momento que você está ali, porque você tem essa capacidade de fazer isso, né? A gente com o nosso tempinho de casa consegue fazer isso. Sim. Mas fazer com que quando você sai a cultura fique, né? Sim. De gerar esses Permear, ambientes né? de confiança para as pessoas. É verdade. A gente não pode falar também de futuro, de tendência, de cultura, eu acho, né? Falando do profissional de RH e a gente está falando de olhar para frente, né? Sem a gente falar de alguns temas, como Perfeito, isso que eu ia perguntar. diversidade, inclusão e sustentabilidade. Eu acho que não existe futuro para empresas, eu quero pensar assim, tá? Me ajudem. Eu também. Que não existe eu futuro, acredito. não existe futuro no mundo sem falar sobre esses 3 assuntos, né? Então, a gente falou sobre um RH que vai se especializar e vai estudar, de repente, metodologias ágeis, que de repente vai estudar o inglês se for o foco uma multinacional, não é mesmo, minha gente? Mas eu acho que a gente não pode passar despercebido desses assuntos. Esses assuntos estão ligados diretamente à nossa área. Tem gente do RH, honestamente, que não sabe diferenciar diversidade de inclusão, né? E, quiçá, falar de sustentabilidade. Aí bota no calendário do endomarketing. Bota no calendário, tipo, Sou diverso. Ou- Dia do orgulho. Sou dia diverso. do orgulho gay, dia do quê? Negro, né? Agora a gente Isso. tem dia 20, e assim, bota no calendário. Bota, faz uma ação, contrata a gente, né? Assim, diversidade, basicamente, é falar sobre representatividade, né, gente? Então, a gente fala em diversidade, em dar espaço, né? Tornar essa balança mais justa, né? E tornar um ambiente mais diverso. Mas inclusão é um passo seguinte. Então, eu acho que muitas empresas falam sobre diversidade e inclusão, mas elas estão fazendo diversidade e ponto, né? Aí tem Achando lá, que a aí tem uma diversidade assinatura, é inclusão. analista de diversidade e inclusão. Gente, é um passo seguinte, né? Como Sim. trabalhar a inclusão ali dentro daquela empresa, quais são as práticas. Saiu até esses dias, acho que no Instagram, uma empresa que botou gente vendada, amarrou, fez mó coisa, deu mó quiprocó, gente, porque assim, o pessoal mirou numa coisa e sabe, e errou rude. E tem uma letrinha que tem ficado uma sigla, que é um ótimo tempo para você estudar, o tal do ISD, que é isso aí. É isso aí de ponta a rabo. E assim, e hoje você vê as maiores empresas do mundo sendo avaliadas por investidores sobre o valor das empresas. Então, os maiores investidores do mundo hoje consideram as práticas de ESG para avaliar o valor daquela empresa no mercado. Gente, Olha isso. Eu já respondi propostas de empresas, né? Quando eu trabalhava em algumas multinacionais, você recebia alguma precificação, você ia montar uma proposta técnica comercial. Então, eu sou a gerente de RH e eu monto uma proposta técnica e comercial. Aí estava dizendo o seguinte lá, sobre práticas de sustentabilidade. Você vai entrar se você tiver as seguintes práticas. A sua empresa faz isso, quais são as práticas adotadas, que vocês aplicam, Como você vai responder. Exatamente. Então, assim, as primeiras vezes que eu vi isso, 3,9 fora, isso foi, sem brincadeira, em 2010. Que eu comecei a receber essas coisas com sustentabilidade. Aí eu falei, gente, deu ruim aqui, galera.
vamos ter que adotar. Só que assim, eu sou a pessoa, né, a famosa Haribo abraçadora de árvore. Então eu falei, vamos embora, dá pra mim, vamos fazer um RH com a gente e tal. Desafia né? com a gente Ainda muito mesmo. artesanal, né? Mas hoje não tem como falar de futuro de RH sem falar nessas práticas. Então, assim, para quem tá no nosso mundo e quer entender sobre tendência de mercado, futuras práticas, o que estudar, o que fazer, avança nessa frente aí que é sucesso. Isso é importante, né? Porque não é, hoje eu atuo numa empresa que a gente tem 92% de liderança feminina, 80% de pessoas pretas no quadro, né? Até pelo segmento que a gente está. Então, é importante a gente falar sobre a diversidade e a inclusão, mas fazer com que as pessoas realmente se sintam assim, né, incluídas, com que elas se sintam na pauta. Não é uma moda, né? Não é uma bandeira que se levanta, é uma causa. E a causa, ela precisa ser bem estruturada. Porque a gente se perde pelo caminho e aí gera frustração, porque não é um assunto polêmico, é um cuidado, é vida de pessoas, né? São as pessoas se sentindo bem onde elas estão, elas se sentindo incluídas, elas se sentindo representadas. E isso é tão cauteloso, tão cuidadoso. Do ser humano naturalmente, né? Esse é o Mas ideal, eu acho que né? faz parte do ser humano naturalmente e a sociedade acaba deturpando a criança e mudando, né? A sociedade como ela tá hoje, né? Infelizmente. Algumas coisas têm que ser por lei, né? Foi assim com a acessibilidade dos cadeirantes, né? Tem que ter lei de acessibilidade para poder funcionar. E hoje o que está acontecendo na empresa é a criação de metas. Transformou-se diversidade e inclusão em metas. E a sustentabilidade também. Para algumas empresas no segmento, aí você vai lá e bota uma meta. Qual é a tua meta? 5%, 3%. Gente, eu tenho que comemorar, porque era zero, né? Tá lá 3%, um dia você vai aumentando e fazendo programas, sabe? Eu acho que tem empresas aí que fazem trabalho muito legais, que elas têm um investimento para isso. Assim, se você faz um processo e as pessoas não vêm, é porque elas não estão preparadas. Se elas não estão preparadas, ajuda elas a se prepararem. Que é o que a Adriana falou, assim, é um conjunto de coisas, não é só levantar, olha, que a gente abriu uma vaga, ninguém se inscreveu, gente, não chegou ninguém na final. Exatamente. Tá, e o que você pode fazer mais além disso, além de abrir a vaga, além de divulgar? Eu acho que a discussão, ela é boa, né, ela precisa voltar para a pauta. A gente tem visto aí as empresas divulgando vagas voltadas para pessoas pretas, uma repercussão enorme, ainda tem muita gente contra isso. E aí a gente vê, né, imagina esse RH, ele tendo que lidar com essas pessoas. Eu estou abrindo aqui as oportunidades, a gente está tentando fazer com que a nossa cultura seja essa cultura, mas a gente não tem apoio às vezes dentro da própria empresa. Então, a forma de estar é o pitch, né? Pitch 5 minutos, vamos conversar sobre isso. Pitch 5 minutos, vamos conversar sobre isso de novo. Gente, eu quero falar com vocês um negócio. Né? E tá ali realmente como uma pessoa da causa. Exatamente, verdade. E assim, ainda muitas empresas têm essa dificuldade de conseguir pensar que eles tentam utilizar esse tema, né, de inclusão, por exemplo, ou diversidade, para marketing pessoal, né? Isso é bem delicado e é bem perigoso, sabe? Tem até uma gíria para isso. Como que era o nome, gente? Eu não sei se eu vou falar besteira. Vocês me cortam. Fala besteira. Não tem um negócio Pink Money? Pink Money, Pink Money. Eu não sabia se eu tava... sabia se eu tava falando... Mas vamos lá. Pink Money é uma coisa que é muito comum, uma prática. Então, oi? Black Money. Enfim, das empresas se apropriarem disso para fazer marketing, na verdade, ali na prática a coisa não funciona direito. Só no dia, né? Só na hora da foto, da filmagem. Isso acontece demais. É um tiro no pé. É que nem quando tem Black Friday, aí a empresa vai e aumenta uma semana antes, depois abaixa o preço. Gente, pra quê, né? Desnecessário. E assim, e muitas empresas, né, elas continuam tendo a mesma cultura, fingindo um modelo de abertura, né? Ou selecionam a causa que elas querem trabalhar porque elas são mais preconceituosas com a outra. Sim. Então, tipo, quem lembra da foto da XP? Ah, não tem como esquecer. Gente, eu acho que foi a Quem foto lembra que eu da mais foto comentei. da Eu XP? entrei em todos os O que a gente fez ali, lugares né? que postaram. Gente, todos parecidinhos, né? Mas assim, botaram ali algumas mulheres, né? Tem algumas mulheres ali. E é isso, tipo, vamos botar essas meninas aqui na frente, aqui assim no cantinho ali na frente.
e a gente tá check. Alguma coisa, check. Né? Então acabam direcionando. Quando eu trabalhava com a Tati, naquela empresa, eu cuidava do recrutamento e seleção do maior site do Brasil. Eram 5.000 pessoas. Nossa. E o gerente virou para mim e falou assim, vai ter auditoria do Ministério do Trabalho e não tem PCD. Aí eu, tipo, tranquilo, vamos dar um jeito nisso. Passa pra mãe que eu toco aqui. Eu vou tocar o processo, pô. Fecho 200 vagas por mês, 300. Gente, a empresa, estrutura zero para receber, treinamento zero para as pessoas lidarem com as deficiências das outras, né? Então, assim, acabava que virava a empresa, nós vamos ser inclusivos, ter diversidade, mas a pessoa com deficiência que você vai contratar, ela só pode ter perda auditiva em uma orelha ou perda visual em um olho. Cadeirante pode? Não, a gente não tem estrutura. Não querem fazer uma obrinha, gente? Elevador é grande, é só uma rampa. Não. A gente já viu vaga sendo divulgada com esses critérios, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que as empresas, às vezes, elas fingem se portar de uma forma, quando, na verdade, elas não se portam assim e não se importam. É melhor nem levantar a bandeira, né? Se não tiver um programa estruturado dentro ali da empresa realmente, que não seja cota, né? Não seja meta. Uma coisa é você fazer um desdobramento. Você tem um programa, dentro do desdobramento do programa, você tem lá a meta. Então isso é uma coisa bacana. Eu já vi uma palestra de algumas empresas que trabalharam e tiveram grande sucesso com isso. No trabalho de inclusão, inclusive, né? Ponto pra você. Agora, você estruturar algo que realmente não faz sentido, não conecta, né? Você coloca a pessoa lá dentro, você traz ela ali e ela não se sente. E o PCD hoje em dia ainda é um público bem delicado, né? Até hoje as empresas ainda buscam consultorias de especialistas que façam, porque essas pessoas elas não conseguem se sentir valorizadas aqui dentro. Não só dentro das isso, Tati. organizações. As pessoas não têm acesso. Você não consegue andar numa rua, não consegue fazer um curso, não consegue estudar. Tem várias ressalvas para essas pessoas conseguirem ter algum tipo de destaque no mercado, ter alguma oportunidade. Né? Eu estava dando alguns treinamentos e a gente tinha deficientes auditivos, né? E a gente usa máscara com abertura na frente, porque as pessoas fazem leitura labial. Então, assim, é simples, né? Não, e tá aí uma ótima pauta para né? qualquer RH que tá ouvindo a gente, né? A gente tá aí indo para entrar no novo ano, né? Se isso ainda não é uma coisa na sua empresa, se ainda não tem um programa, se ainda não tem uma pessoa pensando nisso de forma estruturada, Tá né? errado. Tá errado, assim. Tá muito errado. E essa é a hora, né? Não deixa para depois, sabe? Aproveita esse momento, muita empresa aí já olhando para orçamento, né? Ano que vem. Final de ano, outubro, né, novembro, era de fazer o budget. Exato. Budget 2022. Ótimo momento para puxar esse orçamento, tema. assim, é uma coisa fato, né? Se você tem um orçamento e você quer fazer acontecer aquilo que a gente falou, trabalhe em cima do seu orçamento. Muitas vezes é melhor você procurar empresas que são especialistas nisso. Empresas que já fazem isso, elas respiram isso, elas sabem isso. Do que você estruturar uma área e começar do zero. E fazer besteira. Que é falar assim, olha, gente, ano que vem eu quero dar uma olhada para os projetos, quero olhar a inclusão, quero olhar a diversidade, eu quero olhar desenvolvimento de pessoas. Quanto você tem? Vê se não vale a pena procurar uma consultoria. Eu gosto muito de trabalhar com consultoria. Às vezes o orçamento não dá, mas assim, sempre que posso, a gente traz, porque são pessoas especialistas. Elas vão entregar exatamente aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer, né? Porque o trabalho vem sendo feito, vai lá, vai avaliar, entregou, tá satisfeito, vamos pro próximo passo. Porque as empresas estão perdendo o time. Então. E é por isso que você tem essa percepção de entrar no lugar e falar, gente, mas esse RH tá retrógrado, hein? Por quê? Estão perdendo o time. Estão olhando projetos que não tem que olhar, que não vão trazer relevância agora. Se você não está preparado para... Porque tem isso também, né? A gente vai lá, trabalha diversidade, inclusão, sustentabilidade, mas tem um buraco aqui dentro enorme ainda com desenvolvimento, formação, o próprio onboarding, né? Então, são várias frentes de trabalho. Eu lembro quando a gente estruturou o Outplacement, tá? Lembra disso? Lembro. Que é um projeto importante, assim. Você deixa as pessoas dentro da sua empresa trabalhando durante um tempo, Dri. E tem gente que vai embora que não sabe fazer um currículo. Então, quando a gente estruturou, conversou sobre isso, você lembra quantas pessoas vieram? Quantas pessoas conseguiram se recolocar, se repensar, se redescobrir? Porque, assim, eu tô olhando pra mim. Quais são as empresas que você gostaria de trabalhar?
Né? O que você vai fazer para trabalhar nessas empresas? Por exemplo, quando eu fiz a minha listinha, eu achei lá uma empresa que estava pedindo a formação de coach que eu não tinha. Pô, eu vou investir, isso é legal. Então, acredito que tem uma parte ainda grande de desenvolvimento das pessoas, preparação das pessoas para dentro da organização e fora. E não só porque a gente está aqui, porque está parceiro, mas eu acho que as consultorias elas contribuem muito com isso e você vai fazendo outras coisas paralelamente que conseguem um esforço menor com os recursos que você tem. Outra coisa, quer gerar saving no orçamento para trabalhar com políticas de inclusão e diversidade? Trabalha com sustentabilidade. Porque, imagina, quer diminuir a conta de luz? Bota um painel solar. Quer diminuir a conta de água? Usa reaproveitamento da água utilizada na empresa, né? Sim. Então, assim, são práticas simples de sustentabilidade, né? A gente está falando do básico. Muitas empresas já trabalham com redução de impressão, mas, assim, existe muita oportunidade dentro de uma empresa falando de sustentabilidade de práticas sustentáveis, não só nos escritórios, mas da organização, do trabalho da organização, do produto, do que ela faz, do que ele emite, né? Né, na Terra, né, enfim, no mundo. Sim. Então, acho que é também uma pauta que deveria estar junto, assim, para o profissional de RH daqui para frente, né? E é pensar no curto prazo, né, gente? Assim, acredita no que a gente está falando. Em poucos anos, as empresas que não tiverem com isso estruturado, elas vão estar ferradas. Porque é o que você falou, Dri, esse movimento aí que você via lá em 2010 de empresas multinacionais exigindo isso está começando a se permear pela sociedade. Isso é uma pressão, como eu falei, vem lá do investidor, vem do consumidor hoje em dia também. Porque quando você vai olhar para uma empresa, independente se é o produto ou serviço que ela vende, eu quero saber como ela faz isso, eu quero saber quem trabalha lá, como trabalha, se é bem tratado, se a empresa é sustentável. Então, assim, a pressão, o colaborador está exigindo isso também. Então, assim, tá de todos os lados, sabe? A pressão tá aumentando. Então, assim, use esse momento ainda, que ela ainda não é tão grande quanto ela vai ser daqui a um ano, e vai ser mais ainda daqui a 2 anos, então... Mas é isso, né? Quantas marcas hoje em dia cancelam contratos com base nas pessoas, nos profissionais e empresas que descumprem um acordo dessa natureza? Sim. Uma empresa foi homofóbica ou foi racista, aí aquela pessoa, eu não vou me vincular a essa marca. Aí o artista, o profissional ou a outra empresa fala, acabou o nosso contrato. Não, então, assim, cancela, né? São os cancelados, né? Segura essa. Mas na era de cancelamentos, a gente tem que tomar cuidado muito com as pessoas físicas, né? Porque, visto que todos cometem erros e estão aí aprendendo, mas existem alguns erros que são muito grotescos, né? E que, assim, vamos combinar que você não tem que me ensinar nada sobre negritude. Eu que tenho que fazer meus corres e descobrir, né? Você não é professor de ninguém. E é isso, gente. Eu acho que existe uma questão com relação ao cancelamento de pessoas físicas, mas as empresas, essa parada não rola pra empresa, não. Ainda mais numa empresa, né? Que tem estrutura, tem dinheiro, tem tempo de existência. Tem marketing, tem área, saber o que vai fazer, uma área estratégica desenhada para dizer, vamos trabalhar com essa imagem, com esse valor, com esse propósito. Então, a empresa que não tá nessa, ó... Beijo. Não me liga. Não me liga. É beijo pra empresa que não tá dentro do patamar, né? É beijo pra gente que tá acabando aqui também. Beijo pra tudo quanto que é lado. Olha, foi muito especial, de verdade, o bate-papo. Que delícia que é falar com vocês, assim. É muito especial e não só... eu fico impressionado como que quando a gente se reúne com outros profissionais, diferentes cenários e experiências, gera muito insight, né? Várias coisas que vieram na cabeça, cara, que legal isso aqui, pô, isso aqui eu posso fazer, eu vou falar com ela sobre isso aqui. Isso é muito bom. Então, assim, você que tá ouvindo, faça isso aqui também, né? Chame pessoas aí que você trocou ao longo da vida, chama elas aqui. E eu queria, inclusive, que vocês deixassem os contatos de vocês, Instagram, LinkedIn, enfim, pro pessoal te achar e achar vocês duas. Tem que ter parte 2 desse podcast, hein? Gostou? Eu quero que minha mãe saia falando que tem que ter parte 2. Poxa, mano, por que você não falou? Não, que tem que ter mais coisa. Pode ter parte 2. Instagram, LinkedIn... Meu Instagram, gente, é Adriana _ eu mesma. E meu LinkedIn é Adriana Farias, tá? Legal. O meu Instagram é Dutra Tati e o LinkedIn é Tatiana Dutra.
Muito Pode obrigado, me procurar meninas, de lá. verdade. Foi maravilhoso, assim, o bate-papo. Queria agradecer mesmo a presença das duas. Eu sei como que o dia a dia é corrido, vocês estão aí mega lotadas de demanda, mas eu sei que esse momento também é muito especial pra gente trocar. De verdade, muito obrigado. Foi um prazer imenso rever você, rever a Tati. É bom, né? O time da Conexão, foi um prazer imenso, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos bom. aí que estão assistindo. Eu Venho sempre, pode chamar. Queria agradecer a todos que estão aí também. Muito obrigado pela presença. Lembrar que toda quarta-feira, ao meio-dia, a gente tá aqui no Conexão Cast. Para. Antes de deixar o Lucas continuar, eu preciso dar 2 notícias pra vocês, pessoal. E, na verdade, eu não sei nem se vocês sabem quem eu sou. Eu sou a Marcele, sabe? Aquela pessoa que o pessoal fica o tempo todo apontando, olhando durante os episódios do Conexão Cast. Sou eu. Marcele, eu trabalho aqui no marketing da Conexão. E eu vim aqui dar uma notícia, na verdade 2. Uma boa e uma ruim. A ruim é que esse é o último episódio do Conexão Cast do ano de 2021. A gente vai continuar ano que vem, e essa é a notícia boa, a gente vai continuar ano que vem com vários convidados novos, assuntos inéditos. Isso porque o Conexão Cast foi um grande sucesso. A gente tem muito a agradecer a todos vocês que assistiram, divulgaram, engajaram, participaram. Muitíssimo obrigada, de verdade. Então eu vou pedir 2 coisas para vocês. A primeira é que eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários desse vídeo quais temas vocês querem que a gente fale durante o ano de 2022. A gente tem várias ideias novas, trazer um programa com alguns quadros diferentes, mas para isso a gente quer saber o que vocês querem assistir. Tá bom? E a outra coisa é que se vocês querem participar do Conexão Cast ou se vocês conhecem alguém que pode ser um bom convidado, fala aqui com a gente também nos comentários. A gente está aberto para todos os tipos de participação de vocês, porque a gente sabe que o mais importante é essa troca que nós temos com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo ano de 2021 e nos vemos em 2022. Feliz Ano Novo! Vou mandar um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, gente!